Olá, meus amigos, tudo bem? Iniciando o nosso segundo bloco sobre os princípios constitucionais. Para quem recomendo, né, que assista a primeira aula, não comece pela segunda, começa do começo aí, né, sobre esse tema. É um tema tranquilo aqui, assim, que você consegue assistir, absorver o que nos interessa aqui, né? Então, sempre reforçando e trazendo aqui o cuidado de que estão disponibilizando um material. Esse material aqui, nesse caderno que eu estou construindo aqui junto com vocês, ele já está disponível quando você for assistir essa aula. Baixa lá, vai acompanhando, vai ouvindo, e qualquer dúvida que fique, você transmita aí a sua dúvida. Eu coloco a sua dúvida no nosso Instagram, nas nossas redes oficiais. Reforço o convite aqui também do nosso WhatsApp, do nosso grupo de estações aqui, sempre colocando alguns assuntos relevantes aí sobre o tema. Tá bom? Olha só, pessoal, quando a gente fala de igualdade e competitividade, isso tudo são princípios que estão ligados aí em todo o processo licitatório, né? Em todo o processo licitatório. Então, olha o que fala aqui, a respeito do princípio da igualdade, né? A ideia aqui é que não haja favorecimentos a nenhum dos licitantes. Ou seja, se o edital fala que o escopo ou o objeto a ser contratado exige um capital social de X, uma empresa segmentada no sentido tal, que tem ali a qualificação tal, ou seja, que o edital coloca quais são as regras, né? Então, a gente não tem como favorecer A, B ou C. Se isso ocorrer, a gente vai discutir isso, impugnar o edital e buscar outros meios para que a gente possa trazer esse princípio da igualdade e competitividade por consequência, tá? Então, todos têm que ter o mesmo enquadramento, a mesma regra, não muda nada para ninguém, tá? A Amorim diz o seguinte, que esse princípio objetivo é proteger a igualdade de expectativa em contratar com a administração pública. Ou seja, olha, você acha que, vamos pensar que pequeno, há 22, 23 anos atrás, quando eu fui participar, eu fui começar a trabalhar com a administração pública, você acha que não tinha medo de chegar lá e falar assim, essa empresa aí, né, é grande, né? Caramba, ela vai ter vantagem sobre mim. Né? Porque ela... Ou então, quer ver um negócio também interessante? Pode ser, para alguns, chamam-se técnicas de venda. Né? Eu já cheguei em licitação, que eu não conhecia ninguém. Ninguém. Está lá a comissão de licitação, 2, 3 pessoas na comissão de licitação, e aí chega um licitante e chama cada um pelo nome. Ô Zezinho, ô Joaquim, ô Manuelzinho, ô seu Antônio. Eu chamo cada um pelo nome. Aí você fala assim, cacete, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara conhece todo mundo, eu não sei nem quem é essas pessoas. Eu não vou ter chance nenhuma aqui. Errado. Tá? O fato de ele conhecer cada um pelo nome não vai favorecer em nada, não vai acontecer nada que lhe prejudique. Por quê? Porque você está ligado aqui e atento que não há favorecimento a nenhum dos licitantes. Tá? As pessoas acham isso. Tá? As pessoas, às vezes, as pessoas vão te abordar para dizer isso. Tá? Olha, o secretário, o chefe de gabinete, ou sei lá quem lá, vai lá tomar um café com ele lá, que quando tiver licitação ele vai te receber. Tudo bem, mas está na lei, pô. Não consigo, vamos trabalhar aqui como operadores do direito, como analistas, né? Você que vai licitar. Tanto que é o seguinte, o pregão eletrônico, vamos dar um exemplo do pregão eletrônico. Eu estou gravando essa aula aqui no município de Santos, estado de São Paulo. Eu posso vender lá para uma prefeitura de Roraima lá? Posso. Vou saber quem é? Não. Entendeu? Tá? Então, está aqui a importância de falar da igualdade. Sabe, agora começa a fazer sentido quando eu falei assim, presta atenção nessas aulas de princípios.
quando você chegar lá na repartição pública, você não conhece ninguém, as pessoas te olham meio assim, meio hostis, não se preocupe. Você sabe que você tem a Constituição em cima de você, a seu benefício, a lei de licitações e ao princípio que nós estamos falando aqui agora, que é o princípio da igualdade e da competitividade. Tá bom? Tá aí uma informação que vai encorajá-lo a vender o seu produto, o seu serviço à administração pública. Tá? Olha só aqui o que fala o Tribunal de Contas, por exemplo, aqui, ó, a restrição à competitividade causada pela ausência de informações essenciais no instrumento convocatório é causa que enseja a nulidade da licitação. Ó, eu já vi editais com exigências de qualificação técnica dúbias, estranhas, né? Isso causa estranheza. Eu já vi licitação, por exemplo, o seguinte: construção de uma escola. Tá. E eu vi já uma empresa que construiu vários prédios, dizer que ela não atende os requisitos técnicos porque não comprovou construir escola. Tá, peraí. O que muda construir prédios em relação a construir escola? É diferente de falar assim, vou construir uma usina nuclear, sei lá. Tá? Só um exemplo, tá? Bem extremista aqui. Tá? Pode ser que haja um requisito específico. Agora, construir um prédio, quem constrói um prédio, constrói uma casa, constrói uma escola, né? Então, estranho, entendeu? Tá? Mas, enfim, né? Então, olha aqui, ó. Ainda mais aqui, ó, mais a corda aqui, ó. Abstenha-se, ou seja, não inclua. Se você trabalha numa comissão de licitação, ou na fase interna de licitação, que está elaborando o edital, não coloque, tá? Exigências de pontuação de proposta que violem os princípios da legalidade, da competitividade, tá? Olha o exemplo, olha aqui, ó, o acorde de novo aqui, olha o exemplo, ó, como comprovação de vinculação de pessoal ao licitante antes da assinatura do contrato com o órgão, né? Então, olha aqui, ó, ainda mais aqui, outro acórdão aqui, ó, tá? Precisa-se imediatamente adotar providências, né, no tocante às questões que trazem restrição ao caráter competitivo, ou seja, se aconteceu isso, tem que ser anulada a licitação. Tá? Tem que ser anulada a licitação. Outra aqui, ó, né? Ainda, relacionada ao princípio da isonomia, os agentes públicos devem sempre privilegiar a mais ampla competitividade nas licitações, né? Abstendo-se de incluir nos editais cláusulas ou condições irrelevantes e impertinentes que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo dos certames. Olha, eu já vi umas besteiras assim, sabe? Mas fico na minha, né? Porque o que eu sugiro? Como assim? Quem está sempre participando de licitações, eu procuro evitar brigas. Se você não concorda, você tem que impugnar o edital até a data limite prevista no edital. Nós vamos falar lá no futuro breve sobre impugnação de edital. Eu quero dizer o seguinte: se você não concorda com alguma coisa que está no edital, o edital fala qual que é o prazo limite para que você possa fazer uma impugnação a alguma cláusula ali ou imposta no edital. Perfeito? Perfeito. Se você não o fez, eu não vai com essa ideia assim, não,
isso aqui é um absurdo, lá na hora da sessão, vou lá e vou quebrar o pau, lá vou brigar com todo mundo. Não, não faça isso. Não se estressa, não estressa você, não estressa eles, tá? Se for algo, né, que você consiga cumprir, mas que você acha um absurdo, cumpra. Ou impugna o edital. Se você não impugnou, segue o jogo. Tá? Não vai brigar lá na frente, entendeu? Tá? Ah, você pode brigar lá na frente? Pode, não estou dizendo para você não brigar. Estou dizendo para você não gastar energia. Né? Ó, por exemplo, a gente participa de dezenas de licitações todos os meses. Pô, vou ficar gastando energia especial com uma? Não, vou dar alguns exemplos que são bem... não sei se vou falar que são ridículos ou que são impróprios, mas aparece assim no edital. Ó, você tem que apresentar 2 envelopes, na qual deve constar rigorosamente... Estou reproduzindo a leitura digital. Você deve entregar 2 envelopes em papel pardo. Pô, papel pardo? Por que eu vou entregar uma envelope branca? Não entendi essa redação, sabe? E com uma etiqueta contendo exatamente as informações que estão aqui. Pá, a etiqueta lá. Pô, eu sigo a regra do jogo. Aí ele pede que entregue encadernado, numerado, com termo de abertura e encerramento. Caramba! Termo de abertura e encerramento, o que é isso? O que é o termo de abertura? Se ela está com os documentos de habilitação, ela tem 50 páginas. Termo de abertura, segue a abertura do termo, os documentos de habilitação, da fase 2, da fase 1, da fase de habilitação, composto de 50 páginas. Tá? Encerramento, encerra esses documentos e numerada as páginas e rubricar todas as páginas. Tudo bem? Eu faço, qual é o problema? Para que eu vou chegar lá e ficar, né, brigando por pormenores? Né? Para que isso? Ele pede para rubricar, botar tudo bonitinho lá, sumário, sei lá o quê. É tipo de coisas que não vai ser inabilitado, tá, no meu entendimento, mas procura ser o mais... que você consiga cumprir o máximo possível, né? Ou, se possível, 100% daquilo que o edital coloca. Tá? O edital coloca. Isso eu quero te dizer. Né? Mas você acabou de falar aqui que se tiver exigências que possam tirar a competitividade, não pode gerar uma anulação da licitação? Pode. Mas para que você vai esperar discutir lá na frente? Já vence esse problema logo aí, né? Então, o que tem que trazer aqui? Ó? Isso aqui são argumentos para um recurso, né? Uma hipótese, por exemplo, de inabilitação, né? Esse princípio aí que nós estamos falando aqui agora é trazer o maior número de competidores interessados no objeto. Ou seja, quanto mais empresas interessadas, mais o caráter competitivo, maior é a hipótese da administração contratar melhor por menor preço, né? Então, ainda tem, né, outros princípios que a administração também deve obedecer, como o princípio da finalidade. Qual a finalidade daquela compra, daquela contratação? Qual a motivação disso, né? Por que está comprando aquilo? Que seja razoável, proporcional, caiba ao respeito à ampla defesa e ao contraditório, à segurança jurídica, ao interesse público e à eficiência. Vocês estão percebendo que você que está começando, você não tem que se omitir, você vai enfrentar de igual para igual uma empresa que já está lá há muitos anos no mercado. Não tem, aqui não há o score de quantas estações você participou e que vai te dar pontuação. Isso aqui não é cashback. Né? Você conseguiu ganhar uma licitação, você ganha um cashback para outra. Não, o cara da licitação é uma história nova. Né? Tá? Então, para quem não sabe o que é cashback aqui, tá? Quando você vai comprar com um determinado lugar, por exemplo, eles te dão uma porcentagem ali de retorno, né? E olha aqui, a publicidade. Publicidade. Olha esse princípio aqui importante. Pessoal, todos os atos são públicos. Tá? Todos os atos são públicos.
tá bom? Então, isso visa trazer o quê? Transparência, né? E sendo capaz de você auditar e conferir a observância a todos os princípios anteriormente aqui citados, né? Porque se você não tem uma transparência dos atos que estão ocorrendo no processo licitatório, você pode incorrer em uma hipótese de erro aí, né? Ou de falha, ou um ato ilegal aí que possa anular o setor, né? Então, de maneira que qualquer interessado obtenha acesso às licitações públicas. Aqui tá muito ligado também à lei da transparência, acesso à informação, né? Então, que isso fique registrado. Agora, como toda regra tem sua exceção, né? Como toda regra tem sua exceção, né? A nova lei de licitações traz essas exceções aí, quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Então, bom, e quando é que vai acontecer isso? Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, ó, né? Então, ela será o quê? A publicidade será diferida. Então, meus amigos que estão aqui me acompanhando, os estudantes, o que é quando eu falo de um direito diferido, né? Ele é reduzido, mitigado, flexibilizado, entendeu? Tá? Então, a gente sabe que todos os atos são públicos. Perfeito, a regra é que todos os atos são públicos, tá? Mas, né, porém, todavia, entretanto, né, em determinada hipótese, a gente pode flexibilizar esse princípio, né, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Me explica isso daí, pessoal. Seja pregão eletrônico, concorrência pública, carta convite, tomada de preço, não se preocupe, deixando aqui um spoiler nas nossas próximas aulas, que vamos falar sobre modalidade de licitações. Tá? Mas, então, não vou entrar no mérito, não vou chegar nessa discussão agora. Mas, eu quero dizer aqui o seguinte, se a licitação é presencial, você vai levar a sua documentação, sua proposta e os documentos de habilitação, o preço tem que estar sigiloso, ou seja, vai entregar no envelope lacrado, né? Inviolável, ou seja, somente na abertura do certame, no dia da sessão ali marcada, é que vão abrir os envelopes, abrir as propostas e divulgar os valores. Até esse momento, ela é sigilosa. No pregão eletrônico, a mesma coisa. Você coloca a tua proposta no ar, com o valor da sua proposta, perfeito, tá? E ela fica sigilosa para todos, para todos. Somente na data de abertura ali designada é que os preços serão abertos para todos ali presentes na sala de disputa. Então, a gente tem um momento aqui que diferido quanto à publicidade, né? E aí, e aqui outra quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24. Então, o que fala isso para a gente poder... Isso aqui é muito importante para você, né? Mas fica aqui registrado no seu caderno, né? Quando essas informações afetarem ou forem para trazer a questão de segurança da sociedade e do Estado. Outra, que é a relação ao princípio do sigilo das propostas, que acabamos de falar, né? E na hipótese de orçamento sigiloso, né? Da qual tem que ser justificado. Qual que é a justificativa, tá? Para que esse orçamento seja sigiloso, né? Dentro do processo da fase interna de licitação, tem uma fase interna que tem que ter uma justificativa do papel, né, dessa sigilosidade, né? Mas aqui, o próprio TCU fala em relação à publicidade, né, que são importantes, né? Por exemplo, a gente fala em comunicação da decisão da comissão de licitação aos participantes. É importante isso, tem que ter, né? Tá?
ou em datas afastadas por meios diferentes. Tá? Olha, pessoal, como modernidade é o seguinte, tem que ser publicado no Diário Oficial? Tem que ser publicado no Diário Oficial. Né? Tem comissão que, gentilmente, manda no e-mail da empresa, que você, quando você vai fazer, quando você clica para estar participando, e eles pegam lá os contatos de e-mail, por exemplo, e informar, olha, o resultado é esse, né? Então, ou uma hipótese, ó, que houve a comunicação de um recurso e não comunicado ao outra licitante. Ó, presta atenção aqui. Ó. Quando você for entrar com um recurso contra alguma empresa no processo licitatório, sobre a fase de habilitação de proposta, não importa do que você está recorrendo, a hora que você interpõe um recurso, as outras empresas têm que ser intimadas quanto ao recurso interposto. Por quê? Porque todos têm direito à contra-razão do recurso que você interpôs. Ou seja, lembra que nós falamos no bloco anterior sobre como é que eu vou dizer aqui? A ampla defesa e o contraditório, o devido processo legal. Essa que eu ia lembrar aqui. Esse devido processo legal, ou seja, se alguém recorre, a outra parte tem que contrarrazoar. Tá? Aí, se você comunica uma parte, não comunica a outra. Pois é. Né? Não pode. Né? Então, não pode. Né? Então, e aqui temos aqui uma hipótese de anulação de procedimento. Tá? Olha aqui, ó. Olha que legal aqui, esse princípio aqui. Né? As empresas, algumas prefeituras, já têm adotado esse princípio da eficiência. Está muito ligado à economia, né? À economicidade. Né? Ou seja, a ideia disso aqui é gerar resultados positivos para a população. Eu já vi municípios já adotando os critérios assim de eficiência, né? Por exemplo, assim, quanto que a administração pública conseguiu. Vamos falar de setor de licitações, por exemplo, em compras governamentais. Qual o prazo? A gente conseguiu, sei lá, isso são métricas, né, que a administração coloca ali. Quantos por cento ela conseguiu diminuir na contratação, quanto que ela gerou de economicidade. Né? Vamos supor, você tem lá 10 estações de R$ 1.000 lá e você conseguiu ter uma economia de 17%, 20%, 25% em cada contratação, você conseguiu diminuir o prazo de realização de todo o processo licitatório, né? Até a sua contratação, enfim, né? Tá aí um princípio bastante interessante que merece também a nossa análise, né? Ou seja, né? Eu trago até um comentário aqui da Maria Silvia, né? Então, o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos, né? Em relação ao modo de atuação do agente público, que eu acabei de falar aqui, né? Ou seja, busca-se o melhor desempenho do mesmo, né? E ao outro modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração, também buscando o melhor resultado na prestação do seu serviço público, né? Ou seja, né? Olha aqui, ó, é muito legal essa colocação aqui, né? Fazer mais com menos. Fazer mais com menos. É isso que é o princípio da eficiência, de forma bem resumida, traz. Fazer mais com menos. Esse é o papel aí da administração pública. Tá bom? Aqui o STF e a STJ já se manifestaram. Cuidado com o formalismo exagerado, né? E isso pode trazer um problema aí. Planejamento. Agora vocês vão gostar de ouvir o que eu vou falar agora. Por quê? Que a gente fala do princípio de planejamento. Isso aqui vem na nova lei de licitações. Tá? A nova lei de licitações. O que fala aqui? Esse NLL aqui é nova lei de licitações. Tá? Olha o que fala aqui. Ó. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento
e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual. Segura. Ó, a gente está falando aqui sobre princípios, mas para vocês ficarem atentos, a gente tem uma fase interna e uma fase externa da licitação. O que é a fase interna, que a nova lei chama de fase preparatória? É aquela que está montando o seu edital, né? Ou seja, o órgão público precisa, por exemplo, olha, precisamos comprar o estoque de insumos, né? Se for na área da saúde, ou, olha, vai ter as férias escolares agora em dezembro e janeiro, a gente tem alguns problemas assim, estruturais que vão ser tratados. Então, qual que é a necessidade, né? Tanto isso é discutido numa fase interna ainda. Você que tem um produto ou um serviço para vender, você não sabe disso, dessa fase interna. Então, o que acaba acontecendo nessa fase preparatória, né? A administração tem que se planejar, levantar custos, fazer pelo menos um projeto básico, aquilo que precisa, né? Ou seja, verificar na lei orçamentária se há disponibilidade financeira para isso. Às vezes não há, aí tem que levar esse processo para que haja uma reserva orçamentária para isso, né? Olha o que eu falo aqui, ó, com as leis orçamentárias. Isso aqui para você que vai vender produto para o seu serviço, para a administração pública, pode não ser tão importante, mas você tem que saber que isso tem uma fase prévia aí, né? Não chega assim, vou abrir uma licitação amanhã. Não, tem todo um trabalho preparatório aí, né? Então, esse planejamento visa o quê? Traçar um cronograma do que deve ser feito para o alcance do que se pretende, né? Principalmente com relação à otimização de recursos administrativos, né? Então, esse planejamento é importante. Acontece isso? Bom, cuidado, né? Se você que está assistindo a minha aula aqui vai prestar uma ordem de advogados do Brasil, um concurso público, né? Então, você tem que pega o artigo 18 aqui e responde em cima dele. O que acontece na prática? Olha, exemplo que eu disse numa das minhas aulas anteriores, é uma frase que o professor falava na pós-graduação, memorizei isso, acho que vou levar isso pro resto da minha vida, né? E ele falava assim de eu keep. Como assim eu keep? Às vezes tem setores da administração pública, principalmente municípios pequenos, que a equipe é reduzida. Eu já teve situações assim de órgãos públicos que não tem um engenheiro, sei lá, algum técnico para resolver alguma coisa. Como é que faz? O cara, na boa fé ali, chama o Zezinho, o Joaquinzinho, sei lá o quê, levanta uns custos ali meio de qualquer jeito, né? Ou então acaba acontecendo o seguinte, chega ali, eu estou falando de ano calendário, né? A lei orçamentária anual é lei orçamentária anual, né? Ó, anual. Então é o seguinte, chega lá um certo mês lá, putz, vai sobrar dinheiro, a gente conseguiu economizar. Essas economias aconteceram muito eu vi muito na administração autárquica, né? Por exemplo, do home office. Então, vou dar um exemplo assim, parece bobeira, né? Mas brincadeira, mas não. Já tem órgãos de administração pública, por exemplo, a questão do home office da pandemia, que havia uma programação de compra de papel higiênico e material de limpeza. Suspenderam. Por quê? Porque não está usando. Né? Vou estocar onde isso? Né? Despesas de passagens aéreas e transportes em órgãos de autarquias federais. Aconteceu isso? Aconteceu por quê? Tudo home office. Né? Tudo home office. Né? Olha que mais pode falar aqui. Olha que fala o artigo 12 aqui. Tá? No processo licitatório, observar-se-á. Opa, cadê a caneta aqui? Aqui. Né? A formalização das demandas. Ou seja, o órgão responsável tem que se manifestar com a sua demanda, né? Elaborar plano de contratação anual, racionalizar as contratações dos órgãos, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico
e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, na lei orçamentária aqui, tem que estar lá o recurso disponibilizado para você, para poder ocorrer o devido empenho, né? E o que é legal disso aqui? Depois você dá uma olhadinha lá, avançando um pouquinho mais abaixo, olha aqui, ó, né? Olha o que está aqui, ó. O artigo 174 da lei fala que foi criado o Portal Nacional de Contratação Pública, tá? O que é isso aqui, ó? Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluindo o cadastro de atesto e cumprimento de obrigações. Opa, ó, eu já deixei aqui aberto, deixa eu mudar minha tela aqui. Deixa eu mudar minha tela. Eu já vinha deixada, cadê aqui? Acho que está aqui, achei. Foi. Aí, pessoal, está aqui, ó, o Portal Nacional de Contratações Públicas, site do governo. Depois dá uma olhadinha lá, tá? O que é aqui, ó, né? Ó, deixa eu pegar aqui minha caneta. Olha o que fala. O que é o Portal Nacional? É um site destinado é obrigatório aos atos exigidos pela Lei 14.133. A Lei 14.133 é a nova lei de licitações, tá? Você dá uma olhadinha lá, tem lá plano de contratações anuais, as contratações, legislação, você fazer o cadastro, passo a passo, né? Depois dá uma olhadinha lá, oportunamente, tá bom? Deixa eu ver se consigo variar aqui, consigo. Então, voltando aqui, tá bom? Segregação de funções, meus amigos. Segregação de funções. Aqui entra naquela questão que eu falei agora, coisa da EUQIP, né? Como assim EUQIP? A nova lei de licitações não concorda com a EUQIP. Mas deixa que eu faço isso. Eu coto, eu compro, eu monto, eu faço, eu contrato, eu fiscalizo, eu pago. Olha, ainda que haja boa-fé nisso, né? Esse princípio da segregação das funções traz o seguinte, né? Que pressupõe a repartição das funções entre os agentes distintos, né? Olha o que eu estou dizendo aqui, ó, né? O agente não poderá praticar diversas atribuições sujeitas a risco, né? Como, por exemplo, cometer e ocultar fraudes. A ideia aqui que né? É mitigar riscos e evitar a ocorrência de erros. Essa é a ideia, o objetivo. Né? Evitar riscos, mitigar riscos, evitar a ocorrência de erros. Né? Então, olha o que fala aqui a nova lei de licitações. É vedada a designação do mesmo agente, olha que importância, para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos. Tá? A ideia é o quê? Reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, essa é a ideia da segregação das funções, de funções. Então, olha só o que traz aqui. Para quem não sabe, né, Marçal Justem Filho é um dos nomes mais renomados sobre o tema de licitações. Tem um livro maravilhoso. Né? Quem quiser aprofundar no assunto, segue uma sugestão aí, de estudo. Né? O que ele fala aqui? Ó? Implica a vedação à concentração de atribuições em um único sujeito e a exigência do fracionamento do exercício de um poder decisório entre uma multiplicidade de agentes estatais. Lembra quando eu falo da equipe? Se eu coto, se eu monto de tal, se eu sou o presidente da comissão de licitação, se eu convido as empresas, se eu decido, se eu contrato, se eu pago, se eu dou quitação, a ideia aqui é que acontece esse poder decisório não ser da única e exclusiva de uma pessoa. Né? Então, vamos completar aqui. Essa segregação é aplicável sempre que a atividade administrativa apresentar aspectos qualitativamente distintos.
né? Eu acho importante isso, eu já participei. É claro que a gente vai tendo maturidade, né, e a gente vai percebendo que às vezes a pessoa não faz por mal. Eu já participei de uma licitação, por exemplo, que só tinha uma pessoa na comissão de licitação, uma pessoa. Eu lembro até hoje, uma sala com 6 ou 8 empresas, tudo apertadinho ali, o cara abrindo envelope ali, olhando os documentos, fazendo comentários que não tinha nenhuma relação com o que estava ali, né? Então, a gente percebe que aí ali, nesses momentos, o que você faz? Olha, você vai ter que aumentar o seu rigor na conferência dos documentos das demais empresas. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, você vai para uma licitação. Ainda que tenha uma comissão de licitação constituída, com pessoas já tem licitação que eu fui, que tinha lá contador, engenheiro, entendeu? Depende da falar de saúde, médico. Então, ou seja, a comissão de licitação era uma comissão multidisciplinar mesmo, para cada um olhar cada situação específica ali, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Então, quando a pessoa só analisa tudo, normalmente ela não vai ter o domínio pleno de tudo. Mas eu quero dizer aqui é o seguinte, seja a comissão de licitação devidamente estruturada, com vários integrantes, ou seja, uma equipe reduzida, tá? Você não vai invocar o artigo da lei de licitações, você vai ficar na sua. Se você vai invocar, você vai discutir esse artigo de licitações, você vai pensar no concurso público, OAB, enfim, né? Vai fazer um recurso, uma impugnação, alguma coisa ali, acionar o Tribunal de Contas, mas você está ali, vai para a sessão da licitação, você que é o lugar de vencedor, quando você vê que a comissão é frágil, desconhece do assunto, você tem o dever, né, de também atuar como fiscalizador. Em que sentido? Olha os documentos das demais empresas. Se você entender que há alguma questão que não obedeceu o edital, por exemplo, diga aquilo na ata, tá? Coloque na ata ali, que vai ser colocado ali, para depois, eventualmente, você entrar com o seu recurso, né? Então, o que fala da segregação aqui? A segregação de funções tende a ser uma decorrência da gestão por competência. Um cara só não sabe tudo, ou pode não ser bom em tudo, né? Uma pessoa pode entender da parte de balanço, cálculo de índice de liquidez, índice de solvência, o outro pode fazer uma análise técnica por exemplo, um acervo técnico, né? Uma competência específica, o outro fazer uma documentação na parte fiscal, enfim, né? Outro vai fazer análise de planilha, né? Ver se está tudo certo ali em relação ao edital, né? Então, tem essa importância, né? Que mais aqui falar sobre o tema, né? Bom, aqui eu comentei outras palavras, aqui também legalzinho, bem bacana, que o Tribunal de Contas fala, né? Que as suas unidades gestoras, né, em relação à segregação de funções, é separar as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor. Certo? Acontece. Mas o Tribunal de Contas já se manifestou sobre esse sentido. Olha outra acordo do Tribunal de Contas falando sobre isso, né? Ou seja, né, tem que ter equipes, né? Olha aqui, o TCU fala, né? Que tem que ter comissões de licitações ou equipes de apoio nos pregões. Então pode-se designar pessoas de outros setores? Deve, né? Então, deve. Então, olha só aqui, o que é uma falta de segregação? O chefe do setor de licitação elaborar o projeto básico e atuar no processo de como pregoeiro. Acabei de falar. A equipe. Não dá, não pode. Opa, não pode. E, acabando chegando no final da nossa, caminhando por fim aqui, tudo tem que ser motivado, né?
Como assim motivado? Tem que ter uma justificativa do porquê da sua contratação. Então, tem que ter motivação. A justificativa de contratar a cadeira é porque não tem cadeira. A justificativa para contratar soro, porque tem que ter uma justificativa disso. O que está sendo a contratar? Tem que ter motivação para isso. Né? Aqui, pessoal, aqui é muito importante isso aqui. Tá? Isso daqui vai trazer toda a nossa discussão em relação à nossa aula, que ainda vou gravar para vocês, falar sobre impugnação do edital, recursos contra a habilitação e inabilitação de alguma empresa, tudo tem que estar vinculado ao edital, ou seja, o princípio da vinculação ao edital. Então, meus amigos, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? A regra do jogo aqui é o edital. Se você não concorda com o edital, já tem que impugnar o edital. Se você não impugnou o edital até o momento devido, você vai ter que seguir a lei do edital até o final do processo licitatório, até a adjudicação, homologação, enfim, até a contratação. Então, cuidado. A regra do jogo é o edital. Ou você impugna o edital lá no desde o começo, ou você tem que aceitá-lo. Não pode depois querer impugnar o edital. Então, partindo do pressuposto que você não impugnou o edital, a regra do jogo é o que consta no edital. Então, todas as empresas têm que estar rigorosamente, né, atreladas ao instrumento convocatório. O que é o instrumento convocatório? O edital. Certo? Com relação ao tema julgamento objetivo, né, é que o edital traga clareza de como vai ser analisado o julgamento. O preço unitário, técnica e preço, ela vai trazer a regra lá, tá? Justamente para evitar o quê? A proposta dele é melhor. Como? Por quê? Né? Então, tem que ser critérios objetivos. Uma questão também que se coloca é que a lei tem que trazer segurança jurídica. Né? Por quê? A lei vai estabilizar as relações jurídicas. Né? Ou seja, consolidar a uniformidade de entendimentos. A prefeitura A faz isso, órgão B faz aquilo, órgão C faz aquilo. Não, vamos uniformizar isso aí. Acontece? Acontece. Especificidades de cada órgão? Sim, existem ainda. Principalmente no sistema S. Tá? No sistema S. Até que ser bonitinho o S aqui, né? SESC, SENAI, SESI, SENAT. Eles costumam ter Petrobras, né? Costumam ter, às vezes, algumas especificidades que você deve atentar. Tá? E outra questão também, que são como teses também de impugnações, de recursos, né? O que é razoável, o que é proporcional. É razoável ou proporcional inabilitar alguém que não entregou o envelope com as páginas numeradas? Já viu a gente se inabilitar falar disso? Ora, já vi. Já vi. Entre outros, né? Mas eu não vou me citar exemplos que talvez possa confundi-los agora, já que a nossa aula, brevemente, aí, vai falar sobre habilitação. Celeridade, né? Lembra que foi nos princípios ligados à eficiência lá atrás, né? Que haja um prazo razoável, né? Olha, pessoal, isso aqui parece assim, isso aqui é muito teórico. Não é, não. Eu estou participando, não vou citar o local, eu estou participando de uma licitação, entregamos propostas lá, a primeira fase era de habilitação, a segunda fase é de proposta. Pessoal, já passou 3 semanas. 3 semanas, quase um mês, o órgão não manifesta o resultado da fase de habilitação. Não. Nem a gente liga lá e fala assim, não tem resultado ainda. Me parece que a gente já está começando já, né, a discutir isso aqui. Pô, a gente foi, esse pessoal é enrolado, né? Pois é. Né? Pois é. Não vou fazer escândalo também, né? Mas, né? Até porque aparentemente nós saímos habilitados, né? Então não vou comprar essa briga, né? E olha a novidade da lei, né?
desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, que não se destina apenas a selecionar propostas pelo aspecto econômico, como também, né, que atendam aos requisitos ambientais sustentáveis e ao desenvolvimento econômico. Certo, meus amigos? Eu, caminhando para o nosso fim, esses dois blocos de aula foram tratando sobre princípios gerais, aí, princípios que norteiam a administração pública, que norteiam especificamente aquilo que nos traz aqui na nossa discussão, que é as vendas governamentais, as licitações públicas, as compras governamentais, tá bom? Gostou dessa aula aí? Curta aí. Convido vocês mais uma vez a nos seguir lá no Instagram ou aderir ao nosso grupo do WhatsApp. Um forte abraço. Brevemente aí trazemos mais informações nesse canal aqui do YouTube. Muito obrigado. Até breve.